Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai conversar sobre diabetes. E aí, você sabe o melhor tratamento? Você conhece essa doença? Então, a diabetes é um distúrbio metabólico que é caracterizado por hiperglicemia persistente em decorrência da deficiência na produção de insulina ou na sua ação, ou pode ocasionar ambos os mecanismos. E isso pode ocasionar complicações sérias em longo prazo. Então, a diabetes nada mais é que a hiperglicemia persistente, seria isso, o aumento da glicose no sangue. E isso pode estar, né, sendo ocasionado ou pela deficiência na produção de insulina ou pela deficiência na ação da insulina. A OMS estima que a glicemia elevada, né, que é diabetes, é o terceiro fator em importância de causa de mortalidade prematura, perdendo apenas para o aumento da pressão arterial e o uso de tabaco. Em 2015, o Brasil era o quarto de 10 países com maior número de indivíduos com diabetes. E atualmente o Brasil acredito que é o sexto, mas em relação a pessoas diagnosticadas continua aumentando esse índice de pacientes com diabetes. Então a gente vai ter três tipos de diabetes. A gente tem a diabetes tipo 1, que é classificada em dois subtipos. A tipo 1A, que é a destruição autoimune das células betas, que a gente consegue identificar através de exames laboratoriais. E a tipo 1B, que é idiopática, a gente não consegue verificar esses marcadores em exames, então é por diversas causas aleatórias, a gente não consegue identificar a causa certa. A gente tem a diabetes tipo 2, que ocorre a perda progressiva da secreção insulínica combinada com a resistência à insulina, e a gente tem a diabetes gestacional, que é durante a gestação, essa gestante apresenta esse aumento da glicemia. A diabetes tipo 1 é uma doença autoimune, né? Ou seja, o próprio corpo, a grosso modo falando, destrói as células pancreáticas que produzem a insulina decorrente da destruição das células betas pancreáticas, como já falei, ocasionando deficiência completa na produção da insulina. Então, pacientes com diabetes tipo 1, eles não produzem nada de insulina, por isso que a gente tem que aplicar a insulina, né? Nesses pacientes, está monitorando frequentemente, é, a glicose no sangue. Como eu já falei, ADM tipo 1A, a gente consegue identificar nos exames, né? Anticorpos, e a ADM1 tipo 1B, que é a ausência de marcadores nos exames, né, de autoanticorpos, por causas idiopáticas. E aí o paciente ele vai ter muita sede, vai fazer bastante xixi, vai ter muita fome, presença de glicose na urina, e tudo isso associado à perda de peso. A diabetes tipo 2 é uma doença também poligênica com forte herança familiar, geralmente por fatores ambientais. Então, o paciente já tem a predisposição. Isso aliado com alguns comportamentos, com alguns estilos de vida, pode favorecer o aparecimento da diabetes. Geralmente acomete o indivíduo lá por por 40 anos, né? Diferente da diabetes tipo 1, que é geralmente diagnosticada ainda na infância, a diabetes tipo 2 é lá pela quarta década, né? Que o indivíduo é acometido. Raramente ocorre cetoacidose, o que é muito comum na diabetes tipo 1, cetoacidose. É, o desenvolvimento, né? E essa perpetuação da hiperglicemia ocorre concomitantemente com hiperglucagonemia, resistência dos tecidos periféricos à ação da insulina, aumento da produção hepática de glicose, aumento da lipólise e consequente aumento de ácidos graxos livres circulantes, aumento da reabsorção renal de glicose e graus variados na deficiência na síntese ou secreção de insulina.
A gente tem um questionário que é de rastreamento, onde a gente consegue identificar, né, se esse paciente é diabético ou não. Lembrando que nutricionista não dá diagnóstico, né? Então, se a gente avaliou esse paciente tem grandes probabilidades de estar com diabetes, a gente encaminha, né, para o médico para que ele possa realizar o diagnóstico e a medicação adequada para o paciente. Então, esse uso de medicamentos deve ser aliado com a mudança de hábitos, né, principalmente alimentares. E aí, aqui a gente tem alguns exemplos, né, é, valores de referência para o exame Roma e R, né? Onde a gente pode identificar quais são os padrões recomendados para os pacientes. Aqui também as metas, então o paciente já é diabético, então a gente tem algumas metas para atingir, né, nos exames do paciente. Eu vou disponibilizar o link onde vocês podem ter acesso a esses valores, né? Que é o esperado no paciente diabético. E em relação ao plano alimentar, né, desse paciente aí, como que a gente deve prosseguir com o tratamento nutricional desse paciente? Os carboidratos de 45 a 60%, né? Dependendo do paciente, enfim, a gente vai avaliar. Então, tem que ser individualizado e acompanhado. Então, cada realidade, cada paciente, cada situação, a gente vai recorrer a um plano alimentar de acordo com a individualidade daquele paciente. Sacarose máximo de 5 a 10% do valor energético total. Frutose não é recomendada a adição aos alimentos. A fibra alimentar, no mínimo 14 gramas a cada 1.000 calorias ou 20 gramas a cada 1.000 calorias para diabético tipo 2. Gordura total de 20 a 35 do valor energético total, né? Dá preferência aos ácidos graxos mono e poliinsaturados, limitar o saturado em até 10% e isentar de gordura trans, não ter gordura trans no plano alimentar desse paciente. A proteína de 15 a 20%. E as vitaminas e minerais vai seguir a recomendação da população, né, sem nenhuma patologia, sem diabetes. Então, a educação nutricional em diabéticos, né, em pacientes com diabetes, é o ponto-chave para a boa condução, né, da diabetes. Então, é preciso toda uma mudança de comportamento, desse paciente, porque a gente vê o que ocorre muito. O paciente recebe esse diagnóstico, entra com a medicação, mas não muda, né, o comportamento alimentar, não muda os hábitos, e isso a longo prazo acaba trazendo consequência, né, porque o remédio vai ali melhorar, a grosso modo falando, né, a ação da insulina, mas o paciente continua com maus hábitos e isso pode evoluir para que o paciente tenha outros problemas de saúde relacionados a isso. A prevenção, então, é os bons hábitos, né? A gente não tem nenhuma estratégia para prevenir o diabetes ou retardar o seu início, né? Porque isso depende de cada paciente, enfim. Mas a gente sabe, né, que a gente deve manter os bons hábitos, a manutenção do peso, a alimentação saudável, né, o estilo de vida saudável. Ajuda a diminuir, né, os riscos de diabetes, certo? Então é importante melhorar esses hábitos. Isso quer dizer que o paciente não venha a desenvolver? Não, mas isso pode retardar e muito, né? Pode minimizar e muito o surgimento dessa doença. Aqui é classificação dos percentuais de carboidrato. A gente também encontra na diretriz, que eu vou deixar o link. Então, geralmente, né, a gente vai de 45 a 65% dos carboidratos, preferindo os carboidratos integrais. A gente tem uma dieta low carb, né, que é baixo carboidrato, que varia ali de 26 a 45, e uma dieta muito baixa, de muito baixo carboidrato, que é menor que 26% do valor energético total. E dieta cetogênica, que é muito baixo carboidrato, que é menor de 10% do valor energético total. As fibras, né? As fibras dietéticas podem atenuar a resposta à insulina
e auxiliar na prevenção do diabetes tipo 2, né? Então, é muito importante a gente melhorar a qualidade das fibras, incluir na alimentação desse paciente, né? Principalmente a ingestão de fibras solúveis. As fibras consumidas atuam de maneira diversa no controle da diabetes, né? Tem muitos efeitos benéficos na glicemia, no metabolismo dos lipídios, enquanto as insolúveis agem contribuindo para a saciedade e controle de peso. Além disso, ambas vão atuar na saúde, né? Na prevenção da saúde intestinal. É muito importante a gente melhorar esse aporte de fibras do nosso paciente. Devido a alguns benefícios comprovados, né, o consumo de fibras, como eu já falei, é recomendado pelas diretrizes, né? Então, no mínimo 20 gramas a cada 1.000 calorias do valor energético total do paciente. A Sociedade Brasileira de Cardiologia recomenda, para o controle dos lipídios, o consumo de no mínimo 25 gramas ao dia para prevenção de doenças crônicas vasculares, né? Já uma meta-análise realizada por intermédio da OMS para propor novas recomendações de fibra sugere que o consumo de fibra não seja inferior a 25 a 29 gramas por dia, né? Com benefícios adicionais para o consumo acima de 30 gramas. Então, é muito importante a gente aumentar esse consumo de fibras do paciente. Proteínas, não há evidências de que a injeção proteica, né, é aumentada para pacientes tem impactos significativos, mas geralmente a gente recomenda de 1 a 1,5 gramas por quilo de peso corporal, representando de 15 a 20% da ingestão total desse paciente, certo? E aí a gente tem que avaliar se esse paciente tem a função renal preservada, está em tratamento conservador, né? Então a gente tem que avaliar para verificar. Se o paciente estiver em tratamento renal conservador, a gente tem que diminuir essa proteína. Então, cada paciente vai ser um caso, cada caso é um caso, né? Lipídios, as principais diretrizes internacionais não se fundamentam exclusivamente na recomendação de lipídios, mas é recomendado, né, a retirada do ácidos graxos trans, a inclusão de fontes de ácidos graxos mono e poliinsaturados e o controle no consumo de ácidos graxos saturados, priorizando os consumos de carnes magras, né? Leites desnatados, evitando o consumo de carnes processadas. Contagem de carboidratos geralmente é uma ferramenta que, principalmente pacientes com diabetes tipo 1, como precisa desse controle bem certinho, porque faz uso da insulina, então é recomendada essa contagem, né? O quanto ele vai ingerir de carboidrato, o quanto o I de insulina é aplicado nesse paciente para conseguir monitorar e manter os níveis de glicose adequados no sangue. Certo, pessoal? Eu espero que tenham gostado. Curtem, compartilhe e